É de baixo. Isso. Isso. Muito boa noite a todos. Prazer estar com vocês hoje, fazendo o nosso exercício, nosso trabalho, nossa preparação, nossa aptidão para as missões, para as oportunidades que a vida está nos reservando. Há 2000 anos, Jesus ensinava e terminava os seus ensinamentos com a frase repetida: quem tiver olhos, que veja; quem tiver ouvidos, que ouça. Passa-se o tempo, os séculos, os milênios, e o desafio continua presente, porque as lições estão aí todo dia, né? Tem uma música que Beto Guedes falava assim, né? Que as lições nós sabemos de cor, só nos resta aprender, né? A gente passa e vê os problemas todos os dias, as mesmas situações todos os dias, briga com a televisão, porque passa as mesmas notícias todo dia, briga com as pessoas que estão à volta da gente, que falam sempre as mesmas coisas, briga com a vida, porque a gente pensa que agora vai, né? Muda um candidato, muda um presidente, muda um vizinho, muda de prédio, muda de emprego, e a gente fala: nossa, agora minha vida vai andar. E aí as lições se repetem e a gente briga: puxa vida, mas que azar que eu dou. No prédio sempre tem uma vizinha ruim, sempre tem uma... mudo de marido, sempre vem os... né? Por que será? Será que a gente precisa brigar com a vida? Será que é azar? Acho que não há outra maneira de acreditar num Deus que ele não seja bondoso, todo-poderoso e justo. E que, repetindo e executando o que o Velho Testamento já anuncia há muito tempo, não caia realmente uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Hoje, abrindo aqui o Caminho, Verdade e Vida, da série Fonte Viva, autoria de Emmanuel e Chico Xavier. É um livro que a gente não cansa de recomendar para as pessoas. Em cada livro da série Fonte Viva tem quase 200 passagens evangélicas, explicadas de uma maneira curta e profunda. Não é para qualquer um. Só espíritos muito elevados conseguem análises curtas e profundas de um texto tão complicado, no qual nós temos repetido de ano já há tanto tempo, que são os evangelhos. E na passagem de hoje, Jesus quer falar da nossa relação com a vida, da nossa relação com o mundo, de como está a nossa postura na vida. Tanto é que Emmanuel coloca como o título do capítulo O Cristão e o Mundo. E nesse aspecto, para a gente analisar como está a vida da gente, a gente deve fazer aquela autoanálise, aquela reflexão. E a reflexão é um termo muito interessante, porque ele fala de um pensamento, quem reflete está pensando, e também fala sobre o que pensar. Quando você reflete, você está vendo o quê? Quando você está na frente do espelho, você está vendo a reflexão. E a reflexão te mostra o quê? Te mostra quem? Qual é o grande objeto do nosso estudo? Qual é o grande objeto da nossa reflexão? Se não, nós mesmos, né? E para onde quer que a gente olhe um ser humano, para onde quer que a gente analise o comportamento humano, especialmente no espelho, a gente vai ver ansiedade, a gente vai ver imediatismo, a gente vai ver uma luta quantitativa da vida. É impressionante como isso acaba unindo praticamente todos nós. A gente quer as coisas no tempo que a gente acha bem, a gente vive o tempo todo no futuro, nem bem chegou num lugar, já está imaginando o outro, nunca está satisfeito com nada, e sempre pensando de uma maneira quantitativa.
Quantas pessoas você não vê que colecionam todo tipo de coisa? O comportamento obsessivo compulsivo, ele é quase que universal. Tem pessoas que passam a vida toda, por exemplo, eu conheço homens adultos, já formados, você vai na casa deles, tem um armário bonito, no centro da casa, cheio de carrinho de metal, né? Outros vão te mostrar com maior orgulho a coleção de selos, de moedas que eles têm, né? Tem artistas que têm um closet com mais de 500 sapatos. Bacana, puxa vida. Mas quando você muda de casa, isso a gente olhando para os outros é fácil de ver, mas quando você muda de uma casa, você vai olhar as suas coisas e você vai falar: meu Deus, quem é o obsessivo compulsivo? Quem é a pessoa que guarda coisa que não precisa? Quem é? Somos nós. E dificilmente alguém escapa disso, viu, gente? Não precisa ficar com vergonha, não. Dificilmente alguém escapa disso. Nós precisamos sim rever as nossas casas com o mesmo cuidado, rever a nós mesmos. Porque se a gente guarda muita coisa que não precisa nas casas, a gente guarda também muita coisa que não precisa nas próprias almas. Quanta porcaria você guarda na tua mente e que não precisa? Mágoas, a gente cultiva mágoas. É terrível isso. Para trabalhar essa questão da ansiedade, do imediatismo, Emmanuel, nesse capítulo, ele cita uma passagem muito pouco conhecida dos evangelhos, que está em Marcos. Jesus fala para a gente assim: primeiro a erva. Para nós que queremos já o produto, que queremos a coisa pronta, que queremos o imediatismo, ele fala assim: primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga. Se você ficar brigando com a semente que você acabou de plantar no chão e falar: vai, dá espiga aí, adianta. E a gente faz isso, não com a espiga, não com o milho, a gente faz isso com as pessoas. Como a gente quer que as pessoas andem no nosso ritmo? Você nunca percebeu isso? Parece que nós somos o maestro do mundo. E se a gente fosse o maestro do mundo, só ia tocar frevo na nossa orquestra, porque no ritmo que a gente quer. Ninguém tem o direito de interpretar a música. Só nós somos o maestro das nossas orquestras. Só que o problema é que esse nós não é um. Numa família, se tiver 5 pessoas, tem 5 maestros. Quantos músicos tem? Você imaginou uma orquestra com 5 maestros e nenhum músico? Deve ser interessante, né? Um querendo ditar o ritmo para o outro e música nenhuma. Deve ser interessante isso, né? Num ambiente de trabalho, um querendo reger o outro, num condomínio, um querendo dizer para o outro o que tem que fazer. Todos os lugares, praticamente, nós temos receitas ótimas, nossa, ideias maravilhosas para os outros fazerem. Interessante, né? Eu tive uma ideia ótima para você fazer. Meu amigo, se a ideia é tão boa, faz você. É impressionante essa nossa impaciência, esse nosso autoritarismo, essa nossa maneira de viver. Baseado nessas posturas, nossos enfrentamentos mais urgentes do dia a dia, eles também correm o risco de ficarem imediatistas. Se no início dessas epidemias todas que a gente está vivendo, quando ficou claro que o grande problema da saúde, o grande problema era um mosquito, né? O que todo mundo pensou? Vamos matar mosquito. Ok, passou um pouco de tempo e a gente conhecendo um pouco mais o problema, a gente percebeu que não adiantava matar mosquito. Hoje no site do Ministério da Saúde, você abre lá, tem um mosquitinho andando, né? Aí você vai com o mouse lá e clica nele, e aí vem a mensagem: não adianta matar o mosquito, tem que pegar
a larva, tem que não criar a larva. E o câncer? Assim que começou a disseminar isso, nossa, nós precisamos, se eu tiver um câncer, eu vou fazer uma cirurgia para tirar. O que os médicos falam para a gente? É isso que deve ser feito? Não. Nós temos que fazer exames constantes para pegar o nódulo lá no início. Basta isso? Não. Nós temos que mapear todos os comportamentos geradores de doença para poder evitar o sedentarismo e tudo aquilo que a gente já conhece. Não sou médico, não vou falar de coisa que eu não conheço, mas todos nós conhecemos isso. A prevenção. Os nossos avós, nossos bisavós já falavam que é muito melhor prevenir do que remediar. Mas a gente continua imediatista, a gente continua querendo a coisa toda no nosso ritmo. Duas ideias fundamentais norteiam a nossa vida hoje, duas ambições muito grandes. Um campo é o campo da segurança. Nós todos gostaríamos muito de ter mais segurança nas nossas vidas. Nós gostaríamos de ter mais paz. Como nós gostaríamos de ter mais paz? É uma ideia muito comum para todos nós. A outra ideia, mais comum ainda, é a ideia da felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Só que nós precisamos e podemos, hoje, investigar um pouco mais esses ideais humanos, se a gente não está querendo também isso pronto, imediato, no nosso ritmo. A própria paz e a própria felicidade é já. Se perguntar para a maioria das pessoas o que é felicidade, assim, rápido, responde rápido, a maioria vai falar dinheiro. Dinheiro, simples. Será? A gente vê, não canso de lembrar isso, cada vez que passa aquele enésimo Globo Repórter dos ganhadores da loteria, tem lá um sequestrado, um assassinado, um cara que perdeu amigo, um cara que ganhou namoradas, e nada disso o fez feliz. Nada disso. Ele perdeu tudo, né? Que perde tudo. E a gente acha que isso é ganhar tudo. Mas na prática é muito interessante. Como nós temos conduzido as nossas vidas a título de segurança e a título de felicidade. Segurança é o quê? Penitenciária. Como é que é? Segurança é penitenciária. Tanto é que nós fazemos as nossas casas se transformar numa penitenciária. Porque o prédio, com muros altos, grade para tudo quanto é lado, e câmera de todo tipo, é o quê? É uma cadeia. E é ali que a gente se sente seguro. Nós nos sentenciamos a uma cadeia. Parece que o ideal de felicidade da gente é estar numa cadeia. Que gostoso estar numa cadeia. Que coisa linda. Quem não foi na infância de vocês? Vocês não tinham casas com muros baixos? Poucas grades? Nenhuma câmera? Nenhuma. Ninguém teve infância aqui com câmera. Só o menininho ali que pode ter tido essa prerrogativa. De onde vem, então, investigar um pouco mais a nossa felicidade? O que é essa nossa felicidade? O que é a nossa segurança? Os orientadores espirituais do mais alto, do mundo superior, sempre veio tentando nos nortear o que era essa realização espiritual, o que é a nossa harmonia espiritual. E se no primeiro momento a gente tinha aquele medo de Deus, tinha aquele Deus irado, é só você ver no Evangelho, no Antigo Testamento, era o Deus dos exércitos, era o Deus que lançava tragédias sobre os homens, e cada vez que eles erravam, dilúvio, vulcão, furacão, etc. Moisés fez uma grande revolução e falou: não é essa religião que vocês têm hoje para aplacar a ira dos deuses com sacrifícios de vegetais, de animais e de seres humanos. Não é matando gente, matando animal que você vai ficar de bem com Deus. Nós ficamos de bem com Deus se não cometermos atos errados. Foi isso que Deus revelou para Moisés, numa das primeiras psicografias do mundo, lá no alto do Monte Sinai, onde ele trouxe as tábuas da lei,
E ali estava explicado o quê? Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Era não, para tudo quanto é lado. Então, estar de bem com Deus era não agir errado. E isso é a primeira lição, a primeira coisa que você pede ao tentar amoldar o comportamento dos seus filhos, ou ao professor tentar moldar o comportamento dos seus alunos. Não faz isso, não faz aquilo, mas os nossos filhos e as crianças crescem também. E só falar o que eles não devem fazer já não é suficiente. Tanto é que numa passagem significativa do Sermão da Montanha, Jesus vem e nos instrui assim: vocês lembram do que vos foi dito, não matarás, pois eu digo que vocês não devem nem dirigir palavras ruins ao outro. Não matarás até que estava bem, né? Porque dificilmente alguém aqui teve a terrível, a massacrante experiência de ter matado alguém. Mas não dirigir palavras ofensivas para alguém? Acho difícil. E pior, Jesus piora ainda nessa parte. Ele fala assim, na sequência, ele vai repetindo os mandamentos. Vocês lembram do que foi dito: não cobiçarás a mulher do próximo. Pois eu digo que aquele que se quer reparar numa mulher com maus pensamentos já está cometendo uma traição. Olha só para onde vai a coisa. E aí você começa, meu Deus, se as coisas estão por aí, são complicadas. E Paulo ainda dá um acréscimo importantíssimo para isso, que é: não sejam sim e não. Que o cristão deve ser sim, sim e não, não. E até hoje a gente fica assim, o que será que ele quis dizer com isso? O que será que Jesus está dizendo com palavras e ações, sentimentos e pensamentos? E hoje o Espiritismo, os orientadores espirituais vêm dar uma noção de segurança fantástica para a gente, revolucionária. O que nos protege espiritualmente das más influências? Das influências espirituais. O que nos protege das influências espirituais, não só dos mortos, mas dos vivos? O que nos dá autonomia e liberdade na vida? É a coerência. Emmanuel falou para Chico Xavier que muito antes de saber quais são as habilidades mediúnicas, o que um espírito quer saber de um médium é a sinceridade. Porque a pessoa que tem várias caras, a pessoa que pensa uma coisa, sente outra, faz outra e fala outra, essa pessoa, ela tem a sua proteção espiritual completamente quebrada. É como se o muro de uma casa fosse assim, alto na frente, baixinho do lado, e do outro nem tem muro. Tem segurança essa casa? Claro que não, se você for harmônico no que você fala. Não, você só usa palavras boas. Mas o teu pensamento, nós estamos na época, gente, dos líderes religiosos pedófilos. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. E não é à toa. Jesus anunciou: haverá falsos cristos e falsos profetas no fim dos tempos. Esse é o tempo que a gente está vivendo. Os políticos mais moralistas, lembra do caçador de marajás? Os mais moralistas, os que falam que vão limpar a política, são exatamente aqueles que complicam, aqueles que pregam mais moral, de uma maneira mais dura, para os outros fazerem. Esse é exatamente aquele. Então, isso a gente vê mais no político, a gente vê mais no líder religioso. Mas será que é só com eles? Será? Talvez a gente devesse desconfiar. Porque se Papai do Céu está colocando um espelho na nossa frente, que são quem? Quem é o espelho na nossa vida? Os outros. As pessoas que estão na nossa frente são nossos espelhos. Gostei muito quando eu vi uma história medieval que falava que
uma profissão muito bem remunerada, mas de altíssimo risco na época, na Idade Média, era retratista. Todos os senhores feudais contratavam pessoas para pintar, porque tinha nas galerias, tinha os tataravós, os bisavós, os avós, os pais e eles. Então era uma tradição ter toda a linhagem de família. Mas pintar gente naquele tempo era um risco enorme. Sabe por quê? Se o pintor pintasse a pessoa com um defeito que ela não gostava, vamos supor que tivesse orelha de abano, uma pinta que ele não gostasse, se pintasse daquele jeito, ou com um olhar mais duro, mais perverso, o pintor captasse aquela atitude ruim, ele mandava matar. Nós até hoje fazemos isso. Quando vem uma pessoa e expõe um defeito teu, o que você faz? Muito obrigado, meu amigo, por você ter me lembrado e exposto o meu ponto fraco. Não é assim que a gente age? De jeito nenhum. A gente cai matando mesmo. A gente desqualifica o outro, a gente busca defeito no outro, é chumbo trocado não dói e vamos pro pau. Nós temos uma possibilidade de mudar a nossa conduta. Se você buscar sinceramente essa coerência nas várias linguagens que você tem, você vai ter uma dificuldade muito grande de ser influenciado espiritualmente. Isso não é só para o bem não, viu gente? A pessoa que faz maldade, mas que tem dentro da cabeça dela, ela fala o que faz, ela sente o que faz e ela faz maldade, essa pessoa não está apta a mudar de posição. Todos nós aqui devemos conhecer gente teimosa, turrona e que tem resposta para tudo. Essa pessoa está apta à mudança, está apta à melhoria? Nada, você não consegue dar uma ideia para ele. Não, isso aí não presta, eu sei como é que faz, eu sei de tudo. O cara é dono da verdade. Então, a pessoa do mal, a pessoa corrupta, a pessoa do crime, mas que fala, que age, que é fechada naquilo, que não abre uma porta para o arrependimento, ela também não muda. Ninguém consegue ajudar essa pessoa. Ninguém consegue ajudar. Eu digo, nem Jesus Cristo. Nem Jesus Cristo consegue ajudar. Por quê? Porque a alma dela está fechada. A gente se fecha só no mal? Opa, não. A gente pode se fechar nossa alma espiritualmente por bem. Como é que é isso? Fechar nossa alma no bem é ter uma busca sincera, não só de ano em ano, fazer avaliação de ano em ano. Será que eu estou falando o que eu faço? Será que eu estou buscando a minha verdade? Não. 31 de dezembro é pouco. 31 de dezembro é pouco. O mal que você fez em janeiro já foi há muito tempo, a pessoa já está com raiva. Susan, você quando falou essa palavra agora, olhar para os outros não estão defeitos, sairia de uma autocrítica ou de um julgamento, um pré-julgamento que ele já tem da pessoa? Ou é a crítica? Qual a diferença dos dois que vai ajudar a aprender? Olha, na prática, isso aí pode parecer um desafio impossível. Você saber se uma pessoa está falando mal de você só para te humilhar, só para te atingir, só para te destruir, ou se ela realmente está colocando um ponto importante. Mas diz todo o orientalismo, e disseram os espíritos para Allan Kardec, que nós temos um grande mestre na nossa vida, que diz tudo que é de verdade e tudo que é de mentira. É a nossa consciência. Quando a gente silencia essa barulheira arrogante e pretensiosa que a gente tem na cabeça da gente, e a gente medita com serenidade, não, pera um pouquinho, vou deixar a minha disputa com ela, com a pessoa de lado, vou analisar exclusivamente o que ela está me acusando. Será que eu vou ter uma base de verdade? Isso é maturidade. E quem ensina isso de uma maneira maravilhosa é Madre Teresa de Calcutá, ao falar: a questão da vida nunca foi entre você e o outro. Tem gente que parece que o sentido da vida é ganhar do outro, ganhar de uma cunhada, ganhar de uma sogra, ganhar de um irmão, ganhar. Ele precisa ganhar. Madre Teresa fala: não, a questão da vida nunca foi entre nós e o outro, sempre foi entre nós e Deus.
Então, se você submeter as coisas que acontecem na tua vida, que parece impossível de discernir, submeter a tua própria consciência, que é onde estão escritas as leis de Deus, na nossa consciência. Ah não, eu bati em fulano porque eu estava bêbado. O álcool não tira a consciência das pessoas. Ele bateu porque ele é violento. Então, nós precisamos silenciar, e isso é um desafio para a gente, silenciar, sair desse corre-corre, dessa barulheira, dessa sujeira, desse pó que está levantado, que a gente não enxerga mais nada, que muita guerra, para um pouco, silencia, para ouvir a voz que vem do coração, como fala Milton Nascimento. Tem o anjo da guarda e tem a nossa consciência querendo nos dizer o certo e errado, querendo nos aconselhar. Só que a gente, voltando ao início da nossa fala, a gente não tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não vê. Porque estamos muito ocupados com quem? Com o nosso ego, as nossas guerras, com as nossas pseudo-vitórias, e o homem tem tido muitas vitórias, e os maiores vitoriosos do mundo são as almas no mundo espiritual que têm as piores condições do mundo. Imagina os grandes generais que varreram e deixaram mares de mortos atrás de si. Imagina os grandes vitoriosos da ciência, cujos inventos foram usados como armas. Lembra do drama terrível de Alberto Santos Dumont? Esse não é só o drama dele, é o drama de todos os cientistas cujas armas, cujas descobertas são muito mal utilizadas. Quem inventou o computador, a cada evento de pedofilia, de mau uso do computador, ele deve falar: meu Deus do céu, o que eu fiz? Ele tem uma participação naquilo se ele não buscou quem trouxe a pólvora, quem inventou o avião. Quando você vai ler o Ícaro Redimido, no livro psicografado sobre Santos Dumont, você vai ver que o próprio Alberto Santos Dumont, ao tentar convencer reis a patrocinarem seu projeto, falou assim: já imaginou isso numa guerra? Depois, quando foi inventado o avião e ele viu o avião dele na Revolução de 32, brasileiros matando brasileiros, ali ele teria, segundo a história e segundo esse livro que confirma essa posição, ele teria se matado. Então, nós temos a verdade. Nós temos a verdade aonde? Aonde? Em que livro? Na Bíblia? Na Torá? No Alcorão? Não. A verdade, as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. A dificuldade é ter acesso a ela. Por isso é que as práticas meditativas do Oriente, que é você aprender a silenciar essa barulheira, para poder ouvir o que a vida, o que o mundo espiritual, o que a tua consciência está querendo dizer, são preciosas. Por isso é que Jesus falou assim: quando orardes, não orem assim no coletivo, com um monte de gente, para todo mundo te ver. Ora em segredo, porque o teu Pai, que te vê em segredo, vai te atender em segredo. Não precisamos fazer barulho, ao contrário, precisamos fazer silêncio na mão. Agora, além dessa utopia da segurança, nós temos essa utopia também da felicidade. E a utopia da felicidade, ela é muito parecida com a realização. Nós temos inúmeros dons espirituais, dons de capacidades, inteligências. Quantas inteligências? Tem gente que fala assim, se mortifica falando: eu sou burro. Já viu gente falar isso? Porque uma professora, uma mãe falar isso de alguém é terrível, mas uma pessoa falar isso dela mesma: eu sou burro. Quando você ouve uma pessoa falar isso, até bambeia. Calma. Se você acha que você é burro, você colocar na cabeça que você é burro, você vai ser burro. Porque se nem você acredita em você. Então nós podemos dar crédito, nós podemos regar nossa sementinha com muito poder, com muita importância. E a receita de Jesus para a gente cultivar essa coerência não é nos punir a cada vez que tiver uma atitude errada, que tiver um pensamento ruim. Não é negar que tem inveja. A palavra inveja é tão pesada que, se falar de inveja, todo mundo vai falar que não, eu não sinto inveja. Só que eu vou colocar uma
Interrogação, será? Porque a palavra é feia, ódio, ninguém sente. Mas se você for pegar alguns momentos, você dá uma escorregada. Jesus fala pra gente, ao invés de ficar se punindo, se observar carinhosamente. Como você observa um filho teu? Observa com amor. É assim que a gente observa os nossos filhos. Deixa ele ver os defeitos? Alguns sim. Alguns confundem amor com adesão incondicional. Se é meu filho, eu faço tudo por ele. É um equívoco. Mas se você mantém a tua lucidez, eu amo, mas eu estou lúcido. E quando tem um problema, eu vou lá e dou uma orientação. Essa mesma postura serve para a gente. Nós não precisamos de chicote, nós não precisamos de punição, nós precisamos de observação amorosa. É para os nossos filhos e é para nós também. Observemos amorosamente. E a cada vez que vimos um desvio, é essencialmente um desvio de sintonia, porque é a sintonia que abre as nossas almas para todos os problemas, as crises, as desgraças. E aí qual é o instrumento para melhorar a sintonia? A oração. Qual é melhor? Pai Nosso, Ave Maria ou prece de Cáritas? A melhor é a oração do coração. Aliás, a palavra é muito interessante. Com oração, você fazer com oração, quando ela foi sintetizada numa palavra só, ela ficou coração. Viva com oração, mas com oração do coração. Viva com alma, tenha calma na tua vida. Ter calma é viver com alma, viver com oração. A gente precisa buscar, antes de tudo, essa atitude confiante, que é resumida nessa orientação cristã. Vigiai e orai para não cair em tentação. Nós não precisamos mais de punição na terra. Nós não precisamos mais de punição, perseguição e competição entre os seres humanos. Nós precisamos de cooperação afetiva. Esse é o desafio que Jesus vem nos colocando há muito tempo. E nós sabemos que é isso. O mundo tem melhorado em cima disso, inclusive, mas que a gente vem resistindo ainda. Cada vez que fala de criminosos, a gente pensa em pena de morte, a gente pensa em coisas cada vez piores, a gente pensa em punições terríveis. Só que se os nossos filhos, e filho de gente boa também faz bobagem, se o nosso filho fizer uma grande bobagem, você vai falar assim, ele não é um homem menino, ele precisa ser orientado. Mas o que serve para o filho da gente tem que servir também para o filho dos outros. Amai-vos uns aos outros como eu os amei. Foi a mensagem de Jesus. Obrigado, gente.